O dever de orar sempre. O dever de orar sempre. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que parábola maravilhosa! Nos ensina o dever de orar sempre, sem esmorecer. O que significa sem esmorecer ou nunca esmorecer, abençoado? Significa ficar desanimado. Porque as respostas nem sempre vêm imediatamente, você não concorda? Esteja ciente disso. As respostas das nossas orações nem sempre vêm imediatamente. Mas, a princípio, deixa eu esclarecer para os abençoados o que é uma parábola. Uma parábola significa uma comparação, vem do grego parábole, que significa uma comparação, um paralelo, uma narrativa curta para ensinar uma verdade tanto moral quanto espiritual. Então Jesus está aí no versículo 1, Jesus estava aqui se dirigindo aos discípulos, através dessa parábola, para mostrar-lhes como deveriam orar sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca desanimar, porque o que estava por vir seria muito difícil, abençoado. Eles iriam passar por muitas aflições, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Não foi que Jesus disse? No mundo passaste por aflições, foi o que ele falou para os discípulos. Mas tende o quê? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eles iriam experimentar isso, essa vitória, através da persistência, da perseverança, das orações, do buscar a Deus. O apóstolo Paulo também destaca a mesma importância em suas epístolas. Eu cito aqui um versículo, não dá para citar todos, né? Mas eu cito aqui um, que deixa bem claro que o apóstolo Paulo também ensinava o que o Senhor Jesus ensinou para os discípulos. Está escrito na primeira epístola que ele escreveu e dirigiu aos Tessalonicenses. Anote aí, capítulo 5, versículo 17. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo ensinou o quê? Orai sem cessar. Bem parecido
bem parecido com o que o Senhor Jesus está ensinando aqui através dessa parábola, sobre o dever de orar sempre, e nunca desanimar, e nunca esmorecer. Mesmo que nesse mundo os discípulos tivessem que enfrentar aflições, dificuldades, eles não deveriam parar de orar, parar de buscar Deus e de perseverar nas palavras que o Senhor os ensinou. Agora, vamos falar desse juiz aí. No versículo 2, o Senhor Jesus, ele cita um juiz iníquo. Havia em certa cidade um juiz iníquo, um juiz que não temia Deus e nem respeitava a homem algum. Bem, conforme a lei do Antigo Testamento, os juízes deveriam temer a Deus e a função deles, os deveres desses juízes, segundo a lei do Antigo Pacto, era de defender os oprimidos, como essa viúva aqui. Só que esse juiz, que Jesus se refere nessa parábola, ele era o quê? Ele era o oposto daquilo que a lei mandava ele ser. E não só a lei de Deus, a lei de Moisés, mas o juiz, ele é aquele que existe para julgar retamente, sem partidarismo. O juiz precisa ser imparcial e insubornável, incorruptível. Não era o caso aqui desse. Aqui Jesus está se referindo a um juiz iníquo, que não temia a Deus e nem respeitava a homem algum. Bem, Jesus não fala aqui, mas era muito provável que esse juiz deveria receber suborno para resolver as causas das pessoas. Então, como a viúva, e logo eu vou falar dela, deveria ser uma mulher sem nenhum poder aquisitivo, deveria ser uma viúva pobre. E naquela época, a maioria das viúvas, 99,9% das viúvas, eram pobres e necessitadas, então não tinha como elas oferecerem a juiz algum suborno para serem atendidas. É óbvio que isso não é correto, abençoado. Infelizmente, isso vem acontecendo até os dias de hoje. Você não concorda comigo? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Anote aí, se você depois examinar Deuteronômio capítulo 1, versículo 16, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o juiz precisa ser o quê? Precisa ser justo e precisa julgar justamente entre o homem e seu irmão. O juiz tem que ser imparcial. Depois você lê Deuteronômio capítulo 1 a partir do versículo 16. E ele não pode aceitar suborno para ajudar ninguém. Ele tem que julgar justamente entre o homem e seu irmão. Porém, o juiz citado aqui na parábola era completamente perverso e Cristo o descreve como iníquo, ou seja, um juiz corrompido, um juiz cruel. Está aí no versículo 6, abençoados.
No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele também ensina o seguinte. Então não foi à toa que Jesus aqui usa como exemplo o juiz para ensinar os discípulos a serem perseverantes nos caminhos de Deus. Não foi por acaso que Jesus, ele usou aqui um juiz como exemplo. Por quê? Porque os discípulos, eles iriam encarar situações parecidas com a dessa viúva, que ele apresenta aqui através dessa parábola. Porque do mesmo modo que essa viúva aqui na parábola estava sendo injustiçada e maltratada por esse juiz iníquo, os discípulos também iriam passar pelo mesmo. Como nós também, abençoados, que servimos a Deus com fidelidade de coração, temos que estar cientes que nós vamos ser injustiçados por causa do nome de Jesus, nós vamos ser perseguidos, vão zombar de nós, vão nos humilhar. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 10, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, não precisa abrir agora não, só tome nota aí. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 17, Jesus já alertava os discípulos a estarem acautelados. Acautelai-vos dos homens. Que homens? Homens iníquos, como o juiz da parábola da viúva persistente. Aí ele continua, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão. Isso aconteceu realmente. Isso aconteceu com os apóstolos no início da pregação do Evangelho. Quando eles receberam o Espírito Santo no dia do Pentecostes e começaram a pregar a palavra de Deus, começaram a pregar Jesus, anunciar Jesus, eles foram perseguidos, foram presos injustamente, foram açoitados, como Jesus havia previsto, e está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 17. E Jesus diz mais, no versículo 18, sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas o versículo 22, já resumindo aqui, adiantando para os abençoados, o versículo 22, ele diz o seguinte, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Ou seja, injustamente. Porque como pode a pessoa te odiar porque você segue a Jesus? É um ódio sem sentido. Você não concorda comigo? É um ódio sem sentido. Como o ódio que os fariseus demonstravam contra Jesus também era sem sentido. O que Jesus fez contra eles? A não ser estampar diante deles quem eles eram. Desmascará-los. Porque eles eram hipócritas, eles eram mentirosos, eles enganavam as ovelhas, exploravam as pessoas, como muitos fazem hoje. Então Jesus os desmascarou, mas com o intuito não de humilhá-los, mas levá-los ao arrependimento. Só que ao invés deles se arrependerem, eles começaram a nutrir ódio contra Jesus e se tornaram hostis a Jesus. E não paravam de perseguir, faziam de tudo o quê? Para achar uma brecha em Jesus e levá-lo preso e depois executá-lo. Só que eles não conseguiram isso. Eles só prenderam a Jesus e o crucificaram porque isso fazia parte das profecias. Porque Jesus precisava passar por tudo isso
para salvar não só os judeus naquela época, mas também para nos salvar nos dias de hoje. Para nos salvar, abençoados. Então no versículo 22 diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim será salvo, será abençoado, será recompensado, receberá a coroa da vida, receberá um galardão. E isso que Jesus estava ensinando para eles através da parábola da viúva persistente. O intuito aqui é, através dessa parábola, os discípulos serem persistentes como essa viúva. Mesmo o juiz iníquo, perverso e cruel, maltratando-a, não querendo resolver a causa dela contra o seu adversário, mesmo o juiz não se importando com ela ou com quem quer que seja, ela não desistiu. Ela continuou importunando ele até ele resolver a sua causa contra o seu adversário. Então Jesus está querendo aqui, através dessa parábola, que os discípulos, que não foram só aqueles que nós conhecemos, como Pedro, Tiago, João e outros, mas nós também, nós somos discípulos de Jesus. Quem anda com Jesus é um discípulo dele. Quem segue a luz de Jesus é um discípulo dele. Quem obedece a palavra de Jesus é um discípulo dele. E ele quer que aprendamos isso, a ser perseverante, mesmo em meio às injustiças e aos maltratos e às perseguições. Leia também, eu recomendo aqui que vocês leiam, tome nota aí, eu recomendo também que vocês leiam Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10, leia. Jesus fala: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por minha causa. Bem-aventurados, ou seja, felizes, felizes. Agora, vamos à viúva. Vamos a esse exemplo de perseverança que é a viúva. Na lei de Moisés, a viúva era o exemplo máximo de pessoa oprimida, pois não tinha como se sustentar, não é como hoje, né? Hoje, eu não vou aqui cravar 100% de que todas as viúvas recebem algum tipo de benefício do governo. Se não todas, a maioria, pelo menos tem direito, né? Tem direito. Tem direito. A minha mãe é uma viúva e ela recebe pensão. Ela recebe uma pensão. Ela recebeu um direito. Nessa época isso não existia, abençoado. As viúvas, quando perdiam o seu respectivo marido, elas não tinham o que fazer, não tinham para onde ir. E quando eles não tinham nada para deixar para elas? Se o marido morasse de aluguel, elas não teriam nem onde morar. E quando eles deixavam para elas propriedades, terras, casas, elas tinham que trabalhar para sustentar tudo isso. Não era fácil, abençoados. Mesmo que eles tivessem deixado ali umas cabecinhas de gado, um rebanhozinho para elas, um terrenozinho para elas plantarem, tudo isso requer o quê? Despesas e gastos, não é verdade? Não é verdade? Mesmo que você hoje mora numa casa própria, quitada, né? Você não esteja agora devendo nada para banco ou para o antigo proprietário que te vendeu a casa, mas você ainda não tem despesas? Você não tem despesa com a sua casa? Mesmo ela sendo própria, mesmo ela sendo sua, mesmo sendo quitada, você não tem despesas? Você paga IPTU e vai pagar para a vida inteira. Você tem que pagar conta de energia,
Você tem que pagar conta de água, não tem? Nós temos despesas abençoadas, são despesas para a vida toda. Agora imagine uma viúva que não recebia pensão e muitas das vezes não tinha de onde tirar o sustento. Imagine. Você consegue imaginar como era difícil ser viúva nessa época? Antes de Jesus, mesmo no tempo de Jesus. Mas sempre existiu um Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. O nosso Deus. Que amparou, ampara e sempre irá amparar as viúvas, os pobres e necessitados. Desde que os mesmos creiam nesse Deus maravilhoso de amor. Inclusive na lei de Moisés, tome nota disso, eu não vou abrir para não demorar. Êxodo 22, tome nota aí, para você ler depois. Deus fala, para falar a verdade, Deus ordena para não afligirem as viúvas. Não afligirem. E em Isaías capítulo 1, também tome nota. Isaías capítulo 1, versículo 17 diz que as pessoas deveriam pleitear a causa das viúvas, ou seja, ajudá-las, ampará-las, acudi-las, quando elas estivessem necessitadas. Então Deus nunca abandonou as viúvas. Eu me sinto como uma viúva, porque eu sempre vou ser pobre e necessitado de Deus, amém? Sinta-se uma viúva também, mas não uma viúva desamparada, porque como está escrito no Salmo 27, verso 10, Salmo de Davi, Davi descreve o seguinte: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então sinta-se uma viúva, mas não uma viúva desamparada, mas sim uma viúva que Deus acudiu e acolheu em seus braços. E Ele, esse Deus maravilhoso, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. É isso que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos, e é isso que Ele está nos ensinando hoje, abençoados. Inclusive o que eu citei aqui, esse versículo que eu citei, se encontra em Filipenses 4,19. Paulo falou isso para a igreja, aos filipenses, que estavam passando por necessidade. E sabe por quê? Porque estavam sendo perseguidos, injustiçados, maltratados, por causa do nome de Jesus. Então Paulo, através dessas palavras, os consolou. Filipenses, vou repetir aqui, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Não vai faltar, abençoado. O que diz o Salmo 23, verso 1? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Creia nisso. Não vai faltar, abençoado. Mas você precisa continuar. Você precisa ser perseverante. Você precisa ser como uma viúva persistente. Não desista de Jesus. Não desista da fé. Diga para quem está do outro lado isso. Não desista. Não desista da graça de Deus. Agora, pastor, quem é esse adversário aí? Quem é esse adversário? Porque aí no versículo 3 diz, né? Aí no versículo 3, a viúva, ela importunava o juiz, pedindo o que para ele? Que resolvesse a causa dela contra um adversário. Poderia ser qualquer um, abençoado. Qualquer um. Jesus aqui na parábola não especifica. Mas poderia ser qualquer um. Desde um enteado, porque às vezes a viúva era a segunda mulher do falecido. Então, desde o enteado, sabe aquele enteado? Aquele enteado injusto, cruel, que não está nem aí para a madrasta e quer ficar com tudo que o pai deixou. Às vezes o pai e o marido da viúva, antes de morrer, deve ter deixado ali alguma coisa para a esposa, mas só como naquela época não tinha cartório, não tinha como registrar, não tinha como reconhecer firma, abençoado, e aí? Ficava difícil, né? Então, um enteado oportunista, um enteado aproveitador,
Então poderia ser um enteado, até um credor. Um credor fazendo ameaça. Como a de tomar tudo que a viúva possuía por causa de dívida. Vou tomar suas terras se você não pagar o que você me deve. E a gente vê um exemplo muito claro no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 7, não precisa abrir também não, só tome nota para depois você ler, que é uma passagem muito interessante. A Bíblia não estimula ninguém a ser desonesto, não estimula ninguém a passar os outros para trás, isso é muito interessante. Está bem claro aqui, no versículo 7, o profeta manda ela fazer o quê? Vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Olha que maravilha. E tinha muito azeite ali. Tinha muito azeite. E ela ia ganhar muito dinheiro vendendo azeite. Olha que maravilha. Está vendo como Deus não desamparou aquela viúva? Deus não desampara aqueles que o buscam e aqueles que perseveram em seus caminhos abençoados. Então isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Não importa quem seja o teu adversário. Não importa as adversidades que estiverem na sua vida. Deus é maior. Repita comigo, Deus é maior. Repita comigo, Deus é maior que as minhas adversidades. Mas a viúva foi persistente. Ela foi persistente. Está aí no versículos 4 e 5, não é verdade? Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção. O juiz não quis resolver a causa dela. Mas de tanto que ela persistiu, de tanto que ela o importunou, por fim, ele disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, né? Mas essa viúva é tão chata. Essa viúva está me irritando, não é? Eu vou fazer logo o que ela está me pedindo, para ela parar de me importunar. Ou como a gente diz hoje, né? Para ela parar de encher a minha paciência. Mas não, abençoado, foi Deus que quebrantou o coração desse juiz. Tem um ditado aí que diz o quê? Lembra muito que a gente está aprendendo aqui, né? Acredito que todos vocês conhecem esse ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até... E não foi o que aconteceu aqui? Então não desista não, abençoado. Não desista dos teus sonhos. E não desista quando você passar por problemas. Sabe onde eu vejo as pessoas demonstrarem mais assim vontade de desanimar? Quando passam por problemas, mais do que estão para realizar um sonho. É quando a pessoa está passando por problema, ela está na igreja, ela está frequentando a igreja, mas está passando por alguma adversidade. Tem um adversário na vida dela. E ela não está aguentando mais e está pensando em entregar os pontos, desanimar. Não pode. Então vamos logo às implicações dessa parábola. O próprio Senhor Jesus, ele apresenta aqui as implicações desses ensinamentos aí a partir do versículo 6. Ele diz: considerai no que diz o juiz iníquo. Considerai. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que somos nós, né? Seus eleitos. Que a ele clamam dia e noite. Então você tem que clamar, sem desanimar, sem esmorecer. E embora pareça demorado, no tempo de Deus ele vai responder a oração de vocês. É isso que ele está falando para os discípulos, e é isso que ele está falando ao seu coração nesse momento. Se um juiz injusto, que não se portava com as pessoas, foi capaz de fazer justiça a uma pobre viúva, quanto mais ao justo juiz de todo o universo, a esse Deus de amor maravilhoso. Você já leu o Evangelho de João 3,16? É um dos versículos mais conhecidos.
e mais bonitos também das Escrituras, mais belos. Um dos mais belos, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou você de tal maneira, que não poupou seu Filho unigênito, antes o entregou, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Então persista, abençoado, persevere. Ah, pastor, mas espero que seja como Jesus está falando aí. Que seja depressa. Que seja depressa. Só que você precisa entender o que significa esse depressa aí. Você precisa entender. Depressa, o depressa aí no versículo 8, não indica uma resposta imediata, abençoado. Pode demorar um tempo, pode demorar 2 tempos, pode demorar o tempo que for, mas uma hora Deus vai responder. Uma hora essa porta vai se abrir, uma hora essas provações vão passar, tudo nessa vida passa, amém? O que Jesus falou? Passam os céus, a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. Então, depressa significa o quê? No devido tempo. Como está escrito em Eclesiastes, depois você lê, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Então pode parecer demorado, mas Deus faz isso por uma boa razão. E quando Ele age, sua justiça é perfeita e abençoadora. Não é maravilhoso? Eu quero citar aqui o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz assim, anote aí para depois você ler. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, preste bastante atenção. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, ou seja, não se esqueça disso, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele cita aqui o que está escrito nos profetas. Continuando, não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, ele não vai deixar de cumprir o que prometeu, ele não é homem para que minta, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco. O que significa isso? Ele é paciente, como é, né? Ah, se Deus não fosse paciente. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você vê, se Deus até hoje tem sido paciente conosco, quantos erros nós cometemos até hoje? Não só antes de você vir para a igreja, não, até hoje. E Deus não está sendo paciente com você? E não está ajudando você a ser cada vez melhor do que você já é? Então por que você não vai ser paciente com Deus e esperar o tempo dele agir na tua vida? Então, do mesmo modo que Deus sempre esperou por você, do mesmo modo que Deus sempre teve paciência com você, tenha paciência com Deus. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. É isso que Jesus está nos ensinando aqui através dessa parábola. Precisamos ter paciência. E ter paciência nos momentos difíceis. Não quando tudo está bem. É nos momentos. Porque quando tudo está bem, você não precisa ter paciência. Você tem que ter paciência justamente quando as coisas apertam. Quando teu filho te dá trabalho. Quando teu marido perde o emprego. É aí que você tem que ter paciência. E esperar a mão de Deus agir. Esperar a providência de Deus. Entender o que Abraão quis dizer para Isaac lá quando o mesmo perguntou: pai, está tudo aqui, a lenha, o altar, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. É isso que você tem que se lembrar nos momentos difíceis, não nos momentos fáceis. Não agora,
quando tudo está de vento em popa. Não agora quando a maré está a seu favor. Não, não. É nos momentos difíceis que você tem que lembrar disso que Abraão falou. É nos momentos difíceis que você tem que lembrar dessas palavras aqui da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. É nos momentos difíceis que você tem que se lembrar dessa parábola da viúva persistente e fazer como ela fez. Mesmo o juiz não temendo a Deus, mesmo o juiz não se importando com as pessoas, ela não fez disso um obstáculo para desistir. Ela não usou isso como um pretexto para desanimar e desistir e abandonar tudo. Não, ela perseverou até o fim. Ela perseverou até o fim e venceu. E é dessa maneira que você vai vencer, não só aqui, lá também, perseverando até o fim. Vamos entender o que Jesus quis dizer, no final aí do versículo 8. Contudo, quando vê o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Como a dessa viúva? Isso sugere que, quando Cristo retornar, a fé verdadeira será relativamente rara, abençoados. Como nos dias de Noé, quando apenas 8 pessoas foram salvas. O período que está por vir, e está perto, basta você olhar como o mundo está agora, né? Então esse período aí que está por vir, antes da segunda vinda de Cristo, será marcado por perseguição, apostasia e incredulidade. E muitas pessoas, em meio a tudo isso, infelizmente, vão esfriar na fé, vão abandonar. É como está escrito em Mateus, preste atenção. Mateus, tome nota se você quiser abrir também. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 9 diz assim. Quando Jesus fala a respeito do princípio das dores. Leve muito a sério isso aqui que Jesus está ensinando. Para isso Jesus antes ensinou a parábola. A parábola da viúva persistente. Preparando os discípulos para o que estava por vir. E hoje Jesus também está preparando nosso coração para tudo, abençoados. O que ele disse no Evangelho de João 16:33? No mundo passaste por... Para quem ele falou isso? Para os discípulos. Para a igreja ele está falando isso hoje. Mas tende o que é bom? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então se você estiver nele, andando nos caminhos dele, se você estiver buscando a presença dele para a tua vida, você vai experimentar essa vitória. Você vai experimentar essa vitória na sua vida. Então diz aqui, Mateus 24, a partir do versículo 9, nós vamos ler até o 13. Então sereis atribulados, e vos matarão. Ele falando para os discípulos. E foi isso que aconteceu. Com Pedro, com Tiago, com João, com Paulo. E vai acontecer de novo. Sereis odiados de todas as nações. Isso nós já estamos sendo. Por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. A pessoa, se ela se escandaliza hoje por causa de um probleminha, por causa de um problema, ela se escandaliza, desanima e larga a igreja, larga a fé, larga a graça. E adentra em um sistema religioso podre, que não vai levar ela à salvação. Vai levar ela o quê? A sofrer cada vez mais. Porque nem todas as igrejas servem a Deus, abençoado. Tem muita igreja por aí, não tem? Tem.
Mas só um é o caminho. Só um é o caminho, não se iluda. Pode ter muitas igrejas por aí, uma em cada esquina, mas só um é o caminho. E o caminho é a graça. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus. Então muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, ó, que o pastor acabou de falar. O pastor acabou de dizer. Falsos profetas, que enganarão a muitos. Estão enganando, se fazendo de pastores e não são. Dirigentes de igrejas que não são de Deus. E olha, infelizmente são muitos. Eu arrisco a dizer que são a maioria. Então cuidado. Não é qualquer igreja. Pastor, tem uma igreja aqui. Pastor, abriu uma igreja aqui perto da minha casa. Cuidado. Jesus está alertando aqui, muitos falsos profetas. Muitos. Cuidado. Porque eles são muitos. São muitas as igrejas. E são muitos os falsos profetas que estão espalhados por aí. Para enganar você. Aí continuando. E por se multiplicar a iniquidade, nós já estamos vendo isso, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, ser persistente, como ensina a parábola da viúva, persistente, será o quê? Será salvo. Será salvo. Receba essas palavras, abençoado. Eu declaro a igreja de Cristo perseverando na palavra do evangelho da graça de Deus até o fim. Persevere. Jesus te ama, abençoado. Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você caia. Ele não quer. Ele veio não para destruir, ele veio para te salvar. Então persevere. Persevere até o fim. Aquele, porém, que persevera até o fim será salvo, será abençoado, receberá uma coroa, a coroa da justiça. Amém? Vamos agradecer a Deus.